Pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje seria a sexta aula, né, do Manu Lections on Physics. Então, se você está gostando do conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever e dar o like. Hoje a gente vai começar com uma revisão de cálculo vetorial. Primeiro, a gente vai falar de vetores, né? O que é um vetor? Não vamos entrar muito em álgebra linear, mas a gente, em geral, representa na geometria analítica um vetor como algo que tem componentes, né? A x, por exemplo, num espaço tridimensional, ele tem três componentes, né? Então, a gente tem a componente x, y e z, certo? E a gente gosta, tem duas notações, a gente tem a notação de dupla, né? Mas a gente também tem a notação de vetor, vetor unitário, que, por exemplo, quando a gente diz que um vetorzinho i na direção x, j na direção y e k na direção z. Então, a gente também pode escrever, representar esse vetor aqui como sendo a x na componente i, a y na componente j e a z na componente k. Na verdade era k aqui, né? Então, vamos apagar k. Ok? Essas duas definições são completamente equivalentes. Então, como é que a gente faz operações usando vetores? Duas operações básicas que podemos fazer é a soma de vetores. Eu vou usar aqui um vetor bidimensional só para ilustrar. Então, a gente tem um vetor ax, ay, né? A gente tem a soma e um vetor b, bx, by. E a soma entre eles é componente a componente. Então, vai ser ax mais bx e ay mais by. Outra coisa, e como é que eu faço para representar isso? Então, na verdade, a única coisa que eu tenho que fazer é, lembrando que eu posso representar isso aqui como ax i mais ay j, e a mesma coisa aqui, basta eu colocar em evidência o i e o j e somar normal. Então, isso aqui é completamente equivalente a ax mais bx e ay mais by j. Isso aqui é só para completude, tá? Isso aqui não apareceu. Vamos lá. Vamos trazer para cá. Só para você, porque várias vezes em vários livros aparecem as duas notações. Então, para não ficar perdido, estou fazendo aqui, ok? Outra coisa que você pode fazer é multiplicação por um escalar. Multiplicação por escalar. Como é que funciona? Basta, se eu chamo lambda, por exemplo, um número real, né? Pode ser complexo, mas só... basta eu multiplicar componente a componente. Então, mesma coisa na notação de vetores unitários, basta escrever dessa forma. Ok. E produto entre vetores, como é que funciona? Né? Então, no caso de vetores, a gente vai ter dois tipos de produtos entre vetores. Primeiro é o escalar. Escalar. Por quê? Porque ele retorna um número. Número no sentido 1, 2, 2,5.
e o vetorial, que me retorna um vetor. Então, a gente coloca um vetor. Então, se A e B são dois vetores, a gente denomina A vezes B, A ponto B é um número, C, ok? A gente não sabe quem é C. E aqui, no vetorial, A vezes B vai me retornar um vetor C, ok? Então, esse resultado desse produto é um próprio vetor, ok? A gente vai começar agora falando do produto escalar. Como é que ele é definido, né? Produto escalar. Ele é definido como sendo a soma da multiplicação componente a componente. Então, eu multiplico as primeiras componentes de cada vetor, somo com a segunda, com multiplicação da segunda e por assim em diante. A gente só vai fazer por 3 porque o eletromagnetismo lida com no máximo 3 componentes. 4 se for mais para o final. Mas a gente vai precisar disso aqui. Num caso de álgebra linear, a gente vai ter N componentes, né? A gente, quem sabe um pouco, já se familiariza, ok? Então, como é que a gente pode representar esse produto escalar usando aqueles nossos vetores unitários? É simples, vou usar um exemplo bidimensional, só para ficar mais fácil. Então, se a gente tem um vetor que ele é AXI mais BY, desculpa, J, e o B, que é BXI mais BYJ, ele, o produto escalar, eu vou colocar como se fosse uma multiplicação normal. Por enquanto, podemos escrever assim. Então, J, deixo o ponto, em inglês se chama dot product, né? Então faz todo sentido também. E vamos começar a multiplicar distributivamente, tá? Então, vou multiplicar esse com esse, depois esse com esse, e depois esse com esse, vou dar uma volta, depois esse com esse, né? O primeiro vai me dar AX, BX. Nossa, já está batendo com a nossa definição, mas a gente não pode esquecer que tem um produto de I com I. Depois, a gente tem o quê? A gente tem o AX, nossa, fiz um erro grotesco aqui, que na verdade, essa linhazinha aqui, né? Ela não é aqui, na verdade, só porque eu escrevi errado. Esse com esse, e depois esse com esse, né? Desculpa. Então, depois quando a gente faz AX vezes BY, a gente vai ter IJ, ok? Até aqui tudo certinho. Então, a gente vai arrastar só um pouquinho para cá, para continuar. Então, o AY tá aparecendo termos que a gente não gostaria, né? BX, então, JI, mais AY, BY, JJ. Não aparece aqui na tela, não tem problema. A gente diminui e vai aparecer. Então, pronto. Até aqui tudo certo. A gente quer salvar esses dois termos aqui. Então, a gente diz, vou considerar, quando eu tomo o produto um com ele mesmo, vai dar 1. E quando forem vetores diferentes, ele vai dar 0. Vai ter uma interpretação geométrica por causa disso, mas só por definição. Então, se a gente define dessa forma,
a gente obtém a fórmula anterior, né? Com soma da multiplicação das componentes. Então, nossa regra geral é que se você tem um vetor igual, diferente, você tem 0, e você tem um vetor igual, dá 1. Pode ser JJ também. Aí você pergunta, e o JI? Será que esse produto comuta? Muito importante essa pergunta, né? Porque quando você vai avançando na matemática, você vê que nem todos os produtos são comutativos. O produto vetorial não é comutativo, a gente vai ver. Mas, por essa nossa definição aqui, o que acontece? Eles são números reais, números complexos, e a gente sabe que eles comutam, tá? Então, nada impede de eu trocar a ordem e botar BX na frente do AX, o BY na frente do AY e o BZ na frente do AZ. Nada impede. E pela nossa definição de produto escalar, isso é a mesma coisa que o produto de B com A. Okay? Então, o produto escalar ele é comutativo. Faz sentido porque é um número, então o resultado do número não vai mudar pela ordem dos seus vetores, ok? Então, e qual é a interpretação desse produto escalar? Por que o produto entre dois vetores dá 0, o outro dá 1? Como é que funciona? O produto escalar, ele tem uma interpretação muito clara em termos de geometria. Ele é o produto que tem embutido nele o ângulo entre os vetores, tá? Então, na verdade, a gente mede o quanto de um vetor está em outro. Estou fazendo uma revisão rápida aqui, mas se quiser se aprofundar, eu recomendo o livro do Serge Lang. Vou deixar nos comentários a referência dele. Mas é um livro muito bom, muito sintético, muito fácil de entender. E tem vários detalhes mais trabalhados lá. Mas para o que a gente precisa agora, essa definição aqui é importante. Então, se a gente tem um vetor B e um vetor A, no mundo real, no nosso mundo, assim, a gente consegue ter uma interpretação, consegue entender o conceito de ângulo. O ângulo é a diferença, é o espaçozinho entre eles, né? Então, tem o quanto eles estão abertos um em relação ao outro. E o que acontece, por exemplo, se eu quiser tomar o produto escalar do vetor com ele mesmo, por aquela definição, a gente vê que nada mais é do que o módulo do vetor, né? Lembra que o módulo do vetor é o quadrado, o módulo de um vetor é a soma de suas componentes ao quadrado, né? Faz um teorema de Pitágoras. Então, quando o produto escalar do vetor com ele mesmo vai dar um módulo ao quadrado, tá? Vamos lembrar disso. E a definição de produto escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso faz todo sentido, porque é o seguinte, na nossa definição inicial de vetores unitários, primeiro que a gente definiu que eles são unitários. Então, esses vetorzinhos I, J, K, Q, K, J e J. A gente já definiu que o módulo deles é 1, porque eles são unitários. Então, e a gente sabe, pela definição de plano cartesiano, que o ângulo formado entre eles é de 90 graus. Então, o ângulo, a cada um, o ângulo é 90, π sobre 2, se você quiser. Então, o cosseno de 90 é 0. Então, já por essa definição aqui, a gente consegue ver que o produto entre
dois vetores unitários no eixo x, y, z, quando eles são diferentes, vai dar zero, porque o cosseno vai dar zero. E se ele for ele mesmo, o cosseno vai ser zero, e o cosseno de zero é 1. Então, com ele mesmo, né, onde θ é igual a zero, o cosseno de zero é igual a 1. Ok? Então, logicamente, o produto ele mesmo vai ser 1. Ok?